Por que Demon Slayer é tão bom? Kimetsu no Yaiba, também conhecido internacionalmente como Demon Slayer, é uma série japonesa de mangá shonen escrita e ilustrada por Koyoharu Gotogen, e mesmo em um mar de animes populares, muitos com orçamentos enormes e propostas mirabolantes, Demon Slayer conseguiu se destacar de um jeito imparável. A história gira em torno de Tanjiro Kamado, um garoto gentil que vive na era Taisho, no Japão, e que tem sua vida destruída quando um demônio massacra toda a sua família. A única sobrevivente é sua irmã mais nova, Nezuko, que infelizmente não saiu ilesa. Ela é transformada em um demônio. Com isso, Tanjiro decide se tornar um caçador de Onis, buscando uma cura para a irmã ao mesmo tempo em que tenta impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino trágico. E aqui entra a grande pergunta: por que Demon Slayer é tão bom? Primeiro, temos a beleza da simplicidade bem feita. A gente vive numa época em que muitos filmes, séries e animes tentam ser mais inteligentes do que realmente são. Parece que tudo tem que ser cult, cheio de camadas, cheio de referências, easter eggs escondidos, metáforas e subtextos. Nada contra a profundidade, mas às vezes a galera exagera. Demon Slayer faz justamente o contrário. Ele não tenta ser complexo, ele tenta ser bom. A premissa é simples: demônios, espadachins, uma família perdida, uma busca por cura e vingança. Poderia ser qualquer coisa, vampiros, ogros, monstros genéricos, mas a forma como o anime trabalha o folclore japonês dá autenticidade à história, sempre a intenção de reinventar a roda. E é exatamente essa simplicidade bem construída que encanta. Tanjiro é um protagonista fora do clichê. Enquanto muitos protagonistas shonen começam apelões ou rapidamente ganham poderes absurdos, Tanjiro é o oposto. Ele treina, ele falha, ele sofre, ele sangra e às vezes ele simplesmente não consegue, e isso é raro. O anime respeita tempo de treinamento, aprendizado gradual, derrotas que realmente pesam, limitações físicas e emocionais do protagonista. O treinamento dele dura mais de um ano antes de virar caçador, algo que outros animes comprimiriam em 2 episódios e uma musiquinha de guitarra ao fundo. E mesmo depois de virar caçador, ele não vai atrás do vilão final de cara. Ele enfrenta Onis fracos, toma surra, passa aperto e aprende na base da dor. Essa progressão é coerente, é orgânica, é real dentro do mundo proposto, e por isso o público se conecta tanto com Tanjiro. Em terceiro, o mundo é vivo, detalhado e respeitoso com a própria cultura. Demon Slayer tem uma das melhores ambientações dos animes modernos: florestas densas, vilas isoladas, cidades japonesas com tecnologia nascente da era Taisho. Tudo respira o clima da época: a iluminação, as texturas, o estilo das roupas, o som do vento, dos insetos, dos passos. Tudo cria um ambiente tão bem construído que parece que estamos viajando junto com Tanjiro. E isso faz com que mesmo um anime cheio de ação tenha uma vibe contemplativa, quase poética às vezes. O Ufotable, o estúdio que se recusa a entregar algo meia boca. Aqui não tem como fugir. Demon Slayer é lindo. As animações são tão bem feitas que até quem não gosta de anime respeita. Os movimentos de câmera, a fluidez dos golpes, a coloração vibrante dos ataques elementais, a integração entre 2D e 3D, tudo parece de filme e não de episódio semanal de anime. E o Ufotable faz parecer fácil algo que é extremamente complexo. Poucos animes chegaram nesse nível de animação. Em quinto lugar, temos os Hashiras, o que Cavaleiros do Zodíaco queria ser. Com o tempo, somos apresentados aos Hashiras, os espadachins mais fortes e experientes do esquadrão de caçadores, cada um com uma personalidade, estética e estilo de luta únicos. E eles não são enfeite, eles não são personagens de vitrine, eles são importantes para a história. Quando eles enfrentam luas inferiores, a diferença de poder fica clara, mas quando enfrentam luas superiores, a luta é equilibrada e eles ficam totalmente em desvantagem. E quando enfrentam o Muzan, bom, aí a coisa fica séria de verdade.
Tanto que entre a primeira e a segunda temporada temos talvez a primeira grande queda do público. E eu citei que é o que Cavaleiros do Zodíaco queria ser, é porque na verdade a gente queria essa valorização dos Cavaleiros de Ouro, que basicamente aqui no universo Demon Slayer são retratados como os Hashiras, né, que são os caçadores mais fodas, enquanto em Cavaleiros do Zodíaco os Cavaleiros de Ouro deveriam ser os Cavaleiros mais foda de fato, mas não são tão valorizados. Em sexto lugar, temos a morte de Rengoku e o impacto real de consequências. Eu sei que eu estou às vezes não falando o número antes, mas você está entendendo aí o que eu estou citando. E aqui na morte de Rengoku, eu chamo de Rengoku porque eu lembro logo de Goku, mas aqui temos o arco do trem infinito, que é até hoje um dos momentos mais marcantes de um anime moderno. Rengoku, Hashira das Chamas, é carismático, humilde, poderoso, inspirador e ainda assim ele morre. E morre de forma brutal, sem poder do protagonismo, sem milagre, sem atalho. E o mais impactante, Tanjiro, nosso protagonista, não consegue ajudar. Essa cena destrói o clichê shonen, ela mostra que o mundo é perigoso, mostra que personagens importantes podem realmente morrer e mostra que Tanjiro ainda está longe, muito longe dos verdadeiros monstros que existem naquele universo. Foi ali que muita gente percebeu, ok, Demon Slayer não tá de brincadeira. Em sétimo lugar, temos vilões com profundidade emocional. Outro grande mérito da série é que muitos Onis têm histórias tristes, pesadas, humanas. Diferente de vilões genéricos que querem dominar o mundo porque sim, muitos inimigos eram pessoas comuns que sofreram, foram enganadas ou corrompidas. Isso torna cada luta emocional, cada morte pesa. Nenhuma batalha é apenas bonita, ela é significativa. Temos também em oitavo lugar trilha sonora, atmosfera e ritmo cinematográfico. A trilha sonora de Demon Slayer simplesmente é absurda. Ela combina elementos tradicionais japoneses, tambores, flautas e cores épicos que elevam cada momento. Quando o Tanjiro luta, quando o Tanjiro chora, quando o Tanjiro promete proteger a irmã, quando alguém morre. Quando uma luta alcança o clímax, cada cena parece um pequeno filme. E eu tive a oportunidade recente aí de ver Castelo Infinito no cinema, e você sabe que 80% do cinema é o som. Então, escutar as lutas, aquela trilha sonora e ver a animação impecável foi muito bom, uma experiência muito foda. Demon Slayer cumpre o que promete. No final das contas, Demon Slayer não tenta reinventar a roda. Ele promete uma boa história, personagens cativantes, ação de qualidade, desenvolvimento consistente, animação absurda, emoção verdadeira, e ele entrega tudo isso com simplicidade, com carinho, com honestidade. Num mundo onde tanta produção tenta ser maior do que realmente é, Demon Slayer brilha justamente por ser o que precisa ser, nada mais, nada menos. Temos então agora um resumo das temporadas para você ver o que você está perdendo se você não assistiu. Eu sei que eu dei um spoiler recentemente, mas o anime é o que? 2016, se não me engano? Então, vamos ver agora um resumo das temporadas, sem muito spoiler, para você ver o porquê esse anime é tão foda. Temos a primeira temporada, que é uma introdução, treinamento e primeiras batalhas. A primeira temporada apresenta a tragédia da família de Tanjiro, a transformação de Nezuko e toda a jornada inicial do protagonista para se tornar um caçador de Onis. Temos o treinamento pesado com o Urokodaki, a prova final, as primeiras missões enfrentando demônios menores e a apresentação de personagens importantes, muito importantes na verdade, como Zenitsu, Inosuke e futuramente os Hashiras. A temporada de equilibração, comédia e drama e vai construindo aos poucos o universo dos Onis. O grande destaque é o embate contra a lua inferior Rui, na montanha Natagumon, uma luta que até hoje muita gente considera um divisor de águas em termos de animação e emoção. A temporada termina com o trio sendo enviado para a mansão Borboleta, onde Tanjiro começa sua recuperação e treinamento final para enfrentar desafios muito maiores. Temos aqui o arco do Trem Infinito, que foi um filme transformado em temporada. Esse arco foi lançado como filme e depois dividido em episódios. Aqui conhecemos de verdade o Hashira das Chamas, Kyojuro Rengoku.
Tanjiro, Zenitsu e Inosuke embarcam num trem infinito ao lado dele para investigar desaparecimentos misteriosos. Eles enfrentam a Lua Inferior 1, Emo, numa batalha surreal envolvendo sonhos, ilusões e muita tensão psicológica. Mas o impacto verdadeiro vem no final, quando Rengoku enfrenta a Lua Superior 3, Akaza, numa luta épica e trágica. Rengoku morre e Tanjiro é forçado a encarar sua própria impotência. Esse arco estabeleceu Demon Slayer como um fenômeno mundial e realmente, a gente tem a primeira impressão de Rengoku na primeira temporada que ele é só um cara arrogante, um Hashira chato, mas aí a gente vê o desenvolvimento dele, que é um dos melhores já feitos, a gente vê que ele é um cara rochedo, humilde, que realmente quer o bem dos próximos, é um cara mesmo poderoso, muito humilde e até top ensinar a eles. E logo de cara, nossos três protagonistas, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, gostam dele e a gente também. Infelizmente, porém, necessariamente teve essa morte trágica, mas que serviu muito para desenvolver os personagens até hoje. Temos também a segunda temporada, que é o arco do Distrito do Entretenimento. Depois do impacto da morte de Rengoku, o anime apresenta o Hashira do Som, Tengen Uzui. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke seguem com ele até o Distrito da Luz Vermelha para investigar atividades demoníacas. Ali eles enfrentam duas luas superiores ao mesmo tempo, Dak e Gyutaro. Essa temporada é conhecida por entregar algumas das melhores lutas da história do anime moderno, com animação absolutamente insana. E os destaques dela é o desenvolvimento de Uzui e de suas esposas, a evolução de Tanjiro e Nezuko, incluindo o surto demoníaco da Nezuko, e uma batalha final que para mim é a melhor batalha de Demon Slayer, que é uma batalha de tirar o fôlego, onde todos os personagens chegam num limite absoluto. É uma temporada que fecha com chave de ouro. Temos então a terceira temporada, que é o arco da Vila dos Ferreiros. Tanjiro viaja até a Vila dos Ferreiros para consertar sua espada. Aqui conhecemos melhor Mitsuri, que é a Hashira do Amor, e Muichiro Tokito, que é o Hashira da Névoa. O arco é focado em crescimento e revelações, com destaque para a ascensão de Tokito, o flashback dos ferreiros, a transformação da Nezuko, que finalmente consegue resistir ao sol, e o confronto contra duas luas superiores, Ratengo e Gyoko. É uma temporada mais emocional e mais misteriosa, preparando terreno para o clímax final, mas que é muito foda as lutas, principalmente contra acho que é Ratengo, que é um tipo de lua superior que se divide em várias, depois se junta, enfim, vale muito a pena assistir, véio. Uma das melhores temporadas. Temos então a quarta temporada, que é o treinamento dos Hashiras. Essa temporada é mais curta e funciona como uma ponte para o final. Basicamente é um arco de marcha para a guerra total. E ela mostra Tanjiro treinando com cada Hashira em etapas diferentes. Temos o fortalecimento de Inosuke e Zenitsu, o aprofundamento nos passados de alguns espadachins e toda a preparação para o ataque definitivo contra Muzan. É uma fase crucial para desenvolver habilidades, personagens e estabelecer a união dos caçadores antes da guerra final. Temos então a fase final, o Castelo Infinito, que é o espetáculo final, e esse arco ainda está sendo lançado, mas quem lê o mangá sabe que tem gente que vai chorar com a quantidade de mortes que vamos ter, mas eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. A única parte ruim é que ainda tem que esperar alguns anos para finalizar, mas vamos embora, vale muito a pena. Ding, 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 ding,